Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos para falar um pouco sobre geografia e hoje em especial vamos falar sobre o Canadá. Isso mesmo pessoal, o Canadá que é o segundo maior país do ponto de vista territorial do mundo, certo? E o primeiro das Américas, é isso mesmo. É o Canadá, lá onde tem os descendentes britânicos e franceses em especial, em grande maioria, certo? O Canadá pessoal, que faz divisa com os Estados Unidos da América. É isso mesmo. Esse gigante da América do Norte, que juntamente aí com os Estados Unidos, certo? Que vamos falar hoje, tá ok? O Canadá, pessoal, na parte sul, ele possui aí um acúmulo de 62% de sua população. Porque na parte mais norte, mais acima, é muito frio, muito congelante. Então, nesses espaços, há uma quantidade pequena de pessoas. Tá? Na parte onde faz ali a divisa com os Estados Unidos, certo? Nós temos os Grandes Lagos e no Rio São Lourenço, tá? A densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, corresponde aí a 200 habitantes por quilômetro quadrado. Em cidades como Toronto, Montreal, Quebec e na capital Ottawa, tá? No Canadá, tá certo, pessoal? Então vamos lá, olha só. Na parte norte, ou seja, na parte mais fria, nesse espaço, a densidade demográfica chega a 1 habitante por quilômetro quadrado. Apenas 1 habitante. Então veja só a disparidade, a diferenciação. Lá em Toronto, por exemplo, em Montreal, nós temos aí 200 habitantes por quilômetro quadrado. E nas partes mais ao norte, apenas 1 habitante por quilômetro quadrado. Se tratando de expectativa de vida, a gente vai ter aí 82 anos é a idade dos canadenses, certo? A média. E em natalidade, em 2016, por exemplo, a gente tem aí 10,3 por mil, ou seja, a cada grupo de 1.000 pessoas nascem apenas 10, tá? Por conta disso, a questão da migração nos anos 90, ela foi muito aceita por todas as pessoas que queriam migrar para os Estados Unidos. Já hoje, tem alguns aspectos que restringe, tá? Eles colocam aí a qualificação profissional para que esses migrantes possam entrar lá no Canadá, tá? Falando de etnia e falando de língua, nós temos aí, como eu disse para vocês anteriormente, né, são descendentes franceses e britânicos, sendo a maioria dos britânicos, tá? Por esta razão, eles falam inglês e francês. São os dois idiomas oficiais do Canadá, certo? Vale destacar que 70% dos canadenses falam inglês e poucos outros falam os dois idiomas, tá certo? As minorias da etnia do Canadá, nós temos a origem de outros grupos da Europa, tá ok? Os indígenas, os inuites, isso mesmo, tá? São as pessoas que vivem nas partes mais geladas, nas partes mais congeladas, tá certo? E os imigrantes, tanto asiáticos como os latinos-americanos, tá certo? Estes grupos compõem aí o Canadá. Falando do movimento separatista de Quebec, tá, pessoal? Precisamos entender o seguinte, do ponto de vista histórico. Os franceses, eles fundaram essas duas cidades, tanto Quebec em 1608, como Montreal em 1642. Depois disso, depois dos conflitos dos franceses e ingleses, né, os franceses cederam esses espaços para os ingleses. Porém, em Quebec, ficaram lá vivendo os franceses, as pessoas que eram da França, os imigrantes franceses ficaram vivendo lá. E por conta disso, eles mantiveram o idioma francês como língua oficial em Quebec, certo? E o direito a várias leis que já tinha naquele momento, tá ok? Em 1969, ocorreu a oficialização do francês em todo o território do Canadá. Porém, como eu disse para vocês já anteriormente, a maioria das pessoas lá falam o inglês, tá certo? Em 1980, em Quebec, houve um plebiscito para que houvesse a separação de Quebec do Canadá, tá? E eles não conseguiram. Em 1995, eles insistiram em outro plebiscito, com a diferença pouca, mas também não conseguiu, tá? Quebec continua sendo ainda do Canadá, tá certo, pessoal? Falando um pouco sobre a economia do Canadá, ela é marcada pelo extrativismo, certo? A agropecuária moderna e a industrialização que acaba sendo dependente dos Estados Unidos, acaba completando os Estados Unidos e automaticamente ficando aí dependente.
tá certo? A exploração da taiga, isso mesmo, taiga, que corresponde a florestas coníferas e por conta disso tem aí a maior produção de papel do mundo, tá certo? O Canadá. Com áreas, obviamente, reflorestadas e com alta modernidade nessa exploração, tá certo? Já o subsolo, pessoal, é formado aí por urânio, cobre, ouro, ferro, petróleo, gás natural, carvão, mineral e outros. Vale destacar que o petróleo aí, ele é o terceiro maior do mundo em produção, tá? Com relevo montanhoso, o Canadá também possui a energia vindas das hidrelétricas, que corresponde aí a 60% da energia elétrica daquele país. Tá? A indústria, como disse para vocês, ela acaba completando a dos Estados Unidos, ou seja, fica um pouco dependente, especialmente nos grandes lagos, tá? Onde fica ali a fronteira com os Estados Unidos, e a agricultura muito forte na questão do trigo e da cevada, que inclusive fazem aí a exportação. Tá? Obviamente, pessoal, com uma alta tecnologia. Isso vale se destacar. Tá? Então é isso. Ficamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos. Conhecemos um pouco sobre o Canadá, esse gigante da América. Valeu, pessoal. Até a próxima.